O presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, se posicionou contra o Parlamento Europeu, em que essa instituição, esse órgão, emitiu um relatório falando sobre a Turquia, fazendo duras críticas a questões relacionadas a direitos humanos e ao regime político do país, em que carece, segundo esse relatório, de um perfil democrático e que a autocracia liderada pelo Recep Tayyip Erdogan estaria levando o país a caminhos que não teriam uma adesão, uma aderência com a União Europeia. E a resposta do Recep Tayyip Erdogan foi direta, dizendo que o país, o seu país, que ele lidera, pode seguir caminhos separados da União Europeia. E isso se dá em meio a negociações de facilitação de visto e facilitação de questões alfandegárias entre a Turquia e os países do bloco europeu. Além disso, eu quero falar sobre a terrível tragédia que está cometendo a Líbia, com enchentes provocadas por eventos climáticos, né, eventos ligados à crise climática, e que a gente precisa falar sobre esse assunto porque ele está se espalhando por todo o mundo. A gente viu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, acontecer, e a expectativa é das piores possíveis e que eventos como esse vão se repetir em outras regiões do mundo. Eu também quero falar sobre a tentativa do parlamento dos Estados Unidos, via Partido Republicano, de bloquear a Huawei, essa produtora de microchips, produz smartphones e outros gadgets, aparelhos eletrônicos, e eu vou explicar por que eles querem fazer sanções contra essa empresa. Essa empresa já tem um histórico, né, de sanções no Canadá, a CEO da Huawei foi presa lá no Canadá e os Estados Unidos bloqueiam essa empresa há algum tempo. Vamos falar sobre tudo isso hoje. E eu me chamo Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e eu quero falar primeiramente sobre a questão da União Europeia e a Turquia. A Turquia tem tido um papel muito importante na política da Europa e na política relacionada a esses eventos geopolíticos mais importantes nos últimos anos. Envolvida até o pescoço na guerra da Síria, em que o jogo mudou de maneira sistemática e objetiva com a entrada da Turquia, com o apoio russo também, em que houve uma mudança de paradigma na guerra, em que antes tinha uma vitória de forças e guerrilhas apoiadas pelos países europeus e Estados Unidos, né? Claro que são proxy wars, ou seja, guerras por procuração que exércitos militares privados protagonizam, mas os exércitos regulares da Turquia e da Rússia e também exércitos mercenários fizeram o jogo virar e o Bashar al-Assad, que estava fora do poder por muitos anos, voltou ao poder já em meados de 2018, 2019 e está até lá governando, né, há muitos anos, desde que esses países entraram no jogo. A mesma coisa a gente pode ver com a atuação da Turquia na guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente nos acordos que estão vigorando, agora foram interrompidos, né, mas que vigoraram por todo esse mais de ano e meio de guerra entre Rússia e Ucrânia, que são os acordos do trigo, que o trigo precisa ser escoado da Ucrânia pelo Mar Negro, e com a guerra, né, e a armada e a frota naval da Rússia na região do Mar Negro fazia com que se tornasse impossível esse grão ser escoado e ir para países do norte da África, países da África como um todo, né, do continente como um todo, e outros países do mundo que sofrem muito com isso. Um exemplo que a gente deu aqui, tem um vídeo no canal também, é Sri Lanka. Sri Lanka teve problemas seríssimos com inflação, e muito em função dos preços do trigo que aumentaram absurdamente, e claro, os preços do petróleo e outros preços internacionais. Já em relação também à guerra de Rússia e Ucrânia, mais pelo lado das relações Turquia e União Europeia e os países da OTAN, a gente viu o pleito de Suécia e Finlândia para entrar nessa união, nesse acordo militar, em que só a Finlândia logrou êxito e a Suécia ainda está com o pleito de entrada sob o risco de ser negado em função da Turquia. E a Turquia está usando esse pedido da Suécia como uma arma política, para ter relevância, para ter as suas demandas ouvidas, e muitas delas têm relação com a própria política interna da Turquia. Porque a Turquia, né, e o Recep Tayyip Erdogan, e ele acusa, né, esses países de abrigarem terroristas, principalmente ligados aos curdos, aos movimentos curdos, que provocam atentados terroristas na Turquia, segundo o Erdogan, e estariam fugindo, né, e líderes dessas milícias estariam fugindo para a Suécia e Finlândia em busca de asilo, de proteção,
e isso seria inaceitável para ele. Então é uma questão complicadíssima. A Turquia tem há muitos anos a vontade de entrar para o bloco europeu, ser considerado um país europeu, mas também ela não quer deixar esse prestígio internacional e essa interlocução que tem com outros países do mundo, como a própria Rússia, que está em guerra, ou a China, ou os países da Ásia Central, de lado para entrar no bloco europeu. Esse relatório da União Europeia e do Parlamento Europeu, ele diz muito sobre a forma como os países da União Europeia se veem, né, como países democráticos, que realmente são, mas que não vão aceitar outros países que não tenham esse mesmo perfil. Claro que o buraco é muito mais embaixo, essa questão de regime político, ela é muito volátil, ela é muito flexível na medida em que há países que vão por um lado mais conservador ou de extrema direita, como é o caso da Hungria, como é o caso da Itália. Outros países também sofrem com essa ascensão da extrema direita e nem por isso vão ser expulsos do bloco europeu. Agora, a Turquia não comunga dessa mesma dinâmica, né? Até porque há um regime político diferente de lá, dos países europeus, e que está menos suscetível a essa ascensão da extrema-direita, apesar do Erdogan ser um homem de direita, ser um líder político de direita, ser um conservador, mas essa ascensão de extrema-direita, como a gente viu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na própria Itália, não vai acontecer lá. Então, são esses paradigmas, essas questões sensíveis que estão pairando no ar, e o que nos leva a crer que a questão é muito mais complexa e envolve outros fatores. E, na minha opinião, o fator relevante mais central é que a Turquia é um Estado muito poderoso, né, e tem, como eu falei, interlocução com diversos países do mundo, tem entrada em diversos países do mundo, em diversas cúpulas, e entrar para a União Europeia coloca a Turquia como um player relevante no nível da França, da Alemanha, coisa que outros países que não têm tanto poder militar, não têm tanta capacidade de expansão econômica, podem sentir medo e sentir que não é papel da União Europeia aceitar alguém que pode colocar uma sombra sobre eles. Isso, entre outras questões, o poder militar da Turquia, né, como a questão da guerra da Síria, mostra que eles não são nenhum tipo de pária internacional. A ver o que vai acontecer é uma questão sensível e eu particularmente creio que não vai acabar por agora, né? Ainda muita coisa vai acontecer, porque da mesma forma que a Turquia usa toda a sua influência e toda a sua entrada na OTAN, por exemplo, como barganha política, os países da União Europeia podem querer seduzir o Erdogan e o sistema político turco para conseguir concessões e interlocução com a Rússia, por exemplo, em um futuro não muito distante e com questões relacionadas não só à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas outras questões. Lembremos do poder da Rússia e de toda a capacidade que ela tem de mobilização de recursos, apesar do que acontece na guerra, né, ou a despeito disso, a gente não pode duvidar do poder russo. Bom, agora vamos falar da questão da Líbia. É uma questão sensível, né? Lá a Líbia foi atingida por um furacão, que na verdade era uma tempestade, se tornou um furacão, e levou à destruição de diversos edifícios, diversas pessoas morreram, e isso leva a gente a fazer uma reflexão sobre aonde o mundo vai parar, onde essa crise climática, esses extremos climáticos vão nos levar. Essa semana mesmo, a gente está hoje no dia 17, mas essa semana está previsto para o Brasil ter extremas temperaturas muito altas, acima dos 40 graus em todas as regiões do Brasil, e numa época do ano que isso não é nada comum. Nem no verão essas temperaturas são tão comuns em todas as regiões do Brasil, quanto mais em setembro. Setembro ainda é uma época do ano que tem temperatura mais ou menos de 20 graus, 20 e tantos graus, em regiões mais do Sudeste e Sul, e isso mostra que há uma coisa muito importante e potencialmente catastrófica acontecendo aqui no Brasil, no mundo. As enchentes elas estão se avolumando, a gente vê isso pipocando nos noticiários e, ao contrário, por exemplo, daquele filme do Dia Depois de Amanhã, quando os efeitos do aquecimento global, quando os efeitos dessas mudanças no clima acontecerem e ficarem mais evidentes, não vão ser só os países do norte que vão sentir. A gente vê Líbia, o Brasil também, outras regiões do mundo sofrendo com problemas de enchente, com problemas sérios, né? As pessoas efetivamente sofrendo, e são pessoas pobres, são pessoas que não têm acesso a recursos e que podem
sofrer muito mais caso a gente não consiga reverter essa tendência que está se acelerando de maneira sistemática de aumento das temperaturas médias do planeta, né? Essa é a grande preocupação. Os acordos de Paris, né, que a gente viu ali tomarem muita força no ano de 2018, 2017, né, muita discussão sobre isso, eles eram essenciais para ter uma governança sobre esse tema, ter uma união para que muitos países tivessem a preocupação e compromissos de diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa, entre outras medidas, para aplacar essa tendência de aumento das temperaturas médias, mas não houve acordo, né? Eu acho que é muito complicado a gente ver a situação acontecendo. A roda vai girando da economia e a preocupação é de que ela continue girando, mesmo que embaixo dessa roda as pessoas acabem sendo esmagadas, né? E é muito triste. Vamos acompanhar a questão da Líbia. Muitas mortes ainda estão sendo descobertas, infelizmente, por lá, porque foram enchentes devastadoras, né? A gente vê as fotos procurando na internet, a gente vê como a questão é muito complicada e como isso atinge lugares até que são históricos, né? Enfim, o desastre ele não tem ainda como ser mensurado, e agora o que pode ser feito é o que está sendo feito, né? De levar ajuda, levar assistência a esses lugares, mas não pode parar por aí. De jeito nenhum, assim, de jeito maneira. Nós temos que realmente militar e defender a causa da diminuição das emissões de gases de efeito estufa, porque senão o mundo vai ser inviável para os nossos netos. E isso vai ser realmente sentido por nós também, não só os nossos netos. Isso vai respingar na gente de maneira contínua até chegar às próximas gerações. Não nos enganemos, né? Isso vai sim, ainda no nosso tempo, né? Nós que estamos aqui agora partilhando desse mesmo planeta Terra, vamos sentir com muita força tudo que a sociedade, né, o capitalismo, promoveu em termos de destruição. Bom, o outro tema que eu quero falar com vocês é essa proposta meio responsiva à Huawei. A Huawei é a empresa chinesa que fabrica semicondutores, que fabrica microchips e, claro, vende smartphones e gadgets aí pelo mundo inteiro. Os republicanos e os seus propositores de lei, né, os lawmakers, se voltaram contra a Huawei porque agora ela fez um lançamento de um novo smartphone que tem uma tecnologia de ponta, uma super tecnologia que leva dentro desse smartphone que se chama Mate Pro 60 ou Mate Pro 60 microchips de 7 nanômetros. A gente tem uma ideia, 9 nanômetros já é o gold standard, ou seja, o padrão ouro da produção de microchips, e quanto menor, mais eficiente. Quanto menor, menos é necessário, ou seja, mais eficiente ele vai ser em todo o seu funcionamento, o smartphone, e isso faz com que a China, mais uma vez, prove que tem uma proeminência, um protagonismo na questão da tecnologia de ponta dos semicondutores. A Huawei, ela foi sancionada já pelo Canadá, sua CEO foi presa no Canadá, e ela tem problemas realmente com os Estados Unidos e com os países do norte que têm uma competição nessa área de semicondutores. Os democratas, né, também vão entrar nesse bonde, mas não da maneira como os republicanos querem entrar, que é realmente provocar sanções totais contra a Huawei e se bobear, né, se deixar a coisa acontecer, vai ser contra a China. Isso é um tiro no pé, como a gente sabe, né? Os Estados Unidos tenta desinvestir na China, tirar os seus ativos de lá, mas é muito complicado, né? Porque isso coloca em risco a própria saúde econômica dos Estados Unidos, a capacidade dos Estados Unidos de manter a inflação baixa e a capacidade dos Estados Unidos de manter o ambiente político funcionando de maneira minimamente razoável. Não está funcionando agora, está totalmente disfuncional, mas se por acaso eles tentam romper com a China ou há a necessidade de isso acontecer por algum evento geopolítico, eles vão sofrer muito, os Estados Unidos vai sofrer de maneira bastante grande. Fazer sanções à Huawei pode ser um caminho mais curto para cometer esse erro, para atingir o fracasso de maneira mais rápida, porque a Huawei é uma empresa top, é uma empresa líder e central na China. Ela tem um papel muito grande e justamente nessa competição de alta tecnologia. Agora, o que vai acontecer, né, se realmente vai haver essas sanções sistemáticas, né, e alguma sanção específica para a Huawei, a gente precisa ver, mas a vontade dos Estados Unidos é realmente de que isso aconteça. Não tem motivo, né, dos Estados Unidos fazer ameaças, se pronunciar se ele não quiser implementar isso. O problema é as condições objetivas de levar isso a cabo. Porque, como eu falei,
se descolar da China é muito mais difícil do que se pode imaginar, ou se pensar, não é simplesmente vamos afastar os comunistas de nós e vamos seguir nosso próprio caminho. Isso não vai acontecer de maneira simples, ou não vai acontecer sem um trauma muito grande para a economia dos Estados Unidos. Mas a gente vai acompanhar isso também e outros temas relevantes para a gente trazer aqui para os vídeos. Por hoje, eu agradeço aí a audiência de vocês. Até a próxima e um grande abraço.